Boa noite então a todos, uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui na Casa Espírita Allan Kardec de Botucatu, nesta noite do dia 27 de outubro de 2019. E nós viemos compartilhar com vocês hoje um tema, eu acho que muito oportuno para o momento que nós estamos passando hoje. Vocês vão ver que ele tem muita relação com tudo que vem acontecendo. Eu espero que sirva para que a gente possa se situar melhor diante de diversas situações as quais temos que enfrentar. Então eu estou trazendo causa das nossas aflições. E nos dias de hoje nós temos encontrado muitos irmãos com depressão, número elevadíssimo, síndrome do pânico, pressão alta, úlcera, câncer, diabetes, doenças cardíacas, dentre tantas outras. E quando nós nos deparamos com essas aflições, com essas dores ou com esses sofrimentos, tem uma pergunta que não quer calar, né? Se Deus é nosso Pai, se Ele é soberanamente justo e bom, por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tantas dificuldades na minha vida? Como que Deus permite isso? Por que eu tenho que passar por isso? Não é verdade? Quantas e quantas vezes não nos pegamos fazendo ou ouvindo alguém fazer essas perguntas? O problema é que o nosso questionamento não para só por aí, não. Porque dali para frente, como não temos a resposta, nós começamos a culpar Deus ou praticar a maledicência. Que aí a coisa começa a ficar pior. Mas se Deus é justo, por que então que uns nascem bonitos, corpo perfeitos, possuem os melhores empregos, as melhores residências, os melhores carros, enquanto que outros não têm essas mesmas condições? Aí então, com esses pensamentos, nós acabamos deixando no ar a dúvida, a terrível dúvida sobre a bondade de Deus, sobre a sua coerência, sobre a sua justiça, ao nos fazer concessões boas, como conforto, ou ruins, como dificuldade. Mas para a gente entender o porquê dessas aflições todas, nós temos que começar lá de trás. Começar há 2000 anos atrás. Naquela época de Jesus, o nosso país, o nosso planeta estava mudando de fase. Estava na fase de transição. Hoje nós também estamos numa fase de transição. Só que naquela época a transição era de mundo primitivo para mundo de expiações e provas, aos quais nós passamos esses 2 últimos 1000 anos, né? Esses 2000 anos. Então, estava de mundo primitivo para mundo de expiação e provas. Com a vinda do nosso meigo mestre, nos trazendo o seu evangelho de amor, a terra então adentrou a uma nova fase, a um planeta de expiação e provas, saindo da fase de transição de mundo primitivo. Vocês conseguem perceber aí
mundo de expiação e provas e dores e aflição. Começou ali, com a vinda de Jesus e com o Evangelho nos ensinando sobre isso. E Jesus veio naquela época nos ensinar comportamentos que até então eram tidos como inaceitáveis, descabidos para aquela época. Jesus ensinava assim, ou ensinou assim: amai os vossos inimigos. Há 2000 anos atrás. Todo mundo olhava estarrecido. Como? Amai os nossos inimigos. Como assim, mestre? Inimigo a gente combate e mata. Como que eu vou amar quem eu tenho que combater e matar? Era difícil para eles compreenderem. Mas ele continuou ensinando. Ele falava assim: perdoai as ofensas. Se lhe ofenderem, dê a outra face. Para um povo que acabou de sair do mundo primitivo, onde valia a lei da força. Então ele se questionava: como que eu vou dar a outra face? E a lei de Italião? E o tal do olho por olho? O que Moisés veio fazer? Veio nos ensinar tudo errado então? E Jesus não parou aí não. Ele falava assim: doe todos os seus bens e siga-me. Vocês imaginam, numa época com tanta dificuldade para se manter, tanta dificuldade de alimento, de conseguir bens, alguém chegar e falar: doe todos os seus bens e me siga. O que Jesus estava ensinando? Não era para largar os bens e seguir. Era para desapegar dos bens. Desapegar dos bens e seguir os ensinamentos dele. Mas aquilo soava assim na cabeça deles como um absurdo. Alguns falavam: Jesus é louco, né? As expiações e prova desse período, então, depois de Cristo, tá? São o que nós hoje conhecemos e chamamos de dores, sofrimentos e aflições. Okay? 2000 anos de dores, sofrimentos e aflições. Prevendo então o mestre que muito do que ele disse naquela época seria desvirtuado para atender interesses de grupos, né? E que um outro tanto daquilo que ele ensinou, como esses que eu acabei de mencionar, não seria muito bem compreendido. Uma vez já antevendo também que seriam 2000 anos de dores, aflições e sofrimentos, ele prometeu naquela época, por esses 3 motivos, que nos enviaria o quê? Um Consolador, chamado de Consolador Prometido, que viria na época certa esclarecer todas as nossas dúvidas. E esse Consolador Prometido, graças a Deus, veio por meio da doutrina espírita para esclarecer e nos fazer compreender tudo aquilo que antigamente nós não tínhamos condições de entender até a vinda do Consolador da doutrina espírita. Quando então nós começamos a estudar o Código Espírita, e se ao estudar a gente primar pela atenção, pela reflexão sobre o que estamos estudando, encontraremos com certeza consolo, ou entenderemos que se trata do Consolador prometido, através dos ensinamentos e os esclarecimentos para a vida, para a morte,
para as dores e para as aflições. Tudo isso tem na doutrina. Então vejamos. O que diz a doutrina então sobre isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o título é Causa das atuais aflições. Isso está no item 4 e 5. E esses itens ensinam assim. Vou na íntegra para não distorcer ou para me melhor fazer compreender. O item 4 do capítulo 5 fala assim: são de duas espécies, ou tem duas origens bem diversas, as vicissitudes. Vicissitudes, para quem não sabe, é coisa boa ou coisa ruim, ou seja, acontecimentos. Um monte de coisa boa ou um monte de coisa ruim você pode chamar de vicissitude, mas no caso nós estamos falando de coisa ruim. Então, diz assim: são de duas espécies, ou tem duas origens bem distintas, diversas, as vicissitudes ou as aflições dessa vida. Algumas delas têm a sua causa nas vidas passadas, e a outra tem origem na vida presente, nessa que nós estamos vivendo. Então vamos ver isso. Lá no livro dos Espíritos vem um auxílio também para nós, nos ensinando por intermédio de Kardec. E Kardec fez uma pergunta assim para a espiritualidade: as vicissitudes da vida são sempre uma punição pelas faltas ou os erros atuais? E veio a resposta: não são só desta vida atual. Não são só dessa vida atual os nossos sofrimentos. Pois muitas dessas adversidades são provas ou expiações impostas por Deus. Ou podem até ser por vós mesmos, dizendo o Espírito, por vós mesmos escolhidos esses sofrimentos na época em que ainda eram espíritos e se preparavam para reencarnar. Pedindo isso para poder expiar as faltas cometidas em outras existências. E isso acontece porque jamais ficará impune qualquer infração da lei da justiça de Deus. Que fique bem claro. Qualquer infração da justiça da lei de Deus não ficará impune. E não é porque Deus é mau, pelo amor de Deus. Vamos em frente. Diz ainda que se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente numa outra. Eis porque um homem que para vocês parece ser uma pessoa boa, justa, e na verdade ele o é, por que às vezes ele sofre? Por que às vezes ele tem que passar por doenças? Provavelmente, se não for uma prova, é uma punição de algum erro de vidas passadas. Que todos nós cometemos erros em vidas passadas, até os bons hoje cometeram em vidas passadas. E continuando lá no capítulo 5, eu antes diria que eu tenho que concordar que realmente é muito difícil sofrer por algo que foge à nossa compreensão. Justamente quando são coisas de vidas passadas e nós não sabemos o que fizemos em vidas passadas. Então, nesses casos, quando a gente não vê uma relação entre o nosso sofrimento e os nossos erros, temos que passar isso para causas de vidas passadas. E neste caso, como eu disse, eu entendo que é difícil aceitar isso. E só existe uma forma, só existe um jeito de a gente lidar com um sofrimento que para nós não temos compreensão do porquê. E esta forma, meus irmãos, é só uma.
é apelar para Deus. É isso. Quando a gente não sabe a origem, fé em Deus. Acredita que Deus é bom e que Ele está te fazendo passar por isso pelo seu bem. Então, muita fé, muita resignação. Quando você achar, eu não mereço isso. A minha filha não merece isso. O meu avô não merece. O bebê que nasceu não merece esse sofrimento. Fé em Deus. Aquilo é necessário. É por isso, por vidas passadas, que Ele está passando isso. Então, nós, diante de alguém sofrendo uma situação dessa, nós podemos ajudar. Nós podemos lançar mão da compaixão, da piedade, da caridade, para ajudar e procurar aliviar esse sofrimento. Pode ser um aleijado, pode ser um demente. É onde nós devemos e podemos ajudar. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo diz lá no item 4 ainda que, além das aflições das vidas passadas, temos muitas, mas muitas mesmo, ou a maior parte, vamos falar 80%, 70% das nossas aflições, doenças, sofrimentos, dores, são erros da vida atual. E se nós pesquisarmos na nossa mente, onde será que começou essas aflições? Nós veremos que muitos desses males, ouçam bem isso, muitos desses males são consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Olha o que diz essa frase da nossa doutrina. Então, a maior parte dos nossos sofrimentos atuais são consequências lógicas e naturais do nosso caráter e da nossa conduta. Pesado, né? E o Espírito ainda nos fala assim, o Espírito da verdade, ele fala assim: quantos de vós caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua própria imprevidência? Ou então do seu orgulho? Ou até da sua ambição? Quantos não caem? Quantas pessoas são arruinadas por falta de ter uma ordem na vida, por falta de perseverança, ou por mau comportamento, ou até caem por verem diminuídos os seus objetos de desejo, aquilo que ele quer. Diz ainda quantas uniões se tornam infelizes, porque a origem dessa união não começou pelo coração, e elas resultam de algum interesse até financeiro, ou de uma vaidade. Eu vou ficar com esta mulher porque ela é mais bonita do que a outra. Não importa que eu me dou bem com a outra, mas esta é muito mais bonita. Vaidade. Quantos desentendimentos, diz o instrutor, quantas disputas funestas, desastrosas, sem sentido até, poderiam ser evitados se tivéssemos mais moderação e menos melindre. Quantas doenças e até aleijões, ou seja, mutilações, são resultado da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Quantos não se acidentam e ficam aleijados por uma imprevidência, um excesso de velocidade?
Quantos pais sentem-se infelizes com seus filhos, por não terem combatido as más tendências dos seus filhos lá na origem, no princípio, quando eram crianças? Quantos pais não reclamam dos filhos que criaram? Por fraqueza ou indiferença, deixam crescer em seus filhos os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E esses germes ressecam o coração de seus filhos. Mais tarde, esses pais, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão de seus filhos, que os abandonam na velhice e assim por diante. Os que têm o coração feridos pelas vicissitudes e as decepções da vida, diz o Espírito, que interroguem friamente a sua própria consciência. Remontem passo a passo a fonte dos seus males, quando eles começaram, e verão que na maioria das vezes concluirão esse raciocínio dizendo mais ou menos assim: se eu tivesse feito de outra forma, eu hoje não estaria nessa situação. E a quem devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é então assim? Num grande número de casos, o autor do seu próprio sofrimento, o responsável pelas suas próprias dores. Mas, em vez dele reconhecer o seu próprio erro, ele acha muito mais simples, isso o Espírito está falando, tá? Não sei. Ele acha muito mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar que não tive sorte. Olha, meus filhos não deram certo, eu não tive sorte, né? Ou meus filhos não deram nada porque não teve oportunidade de trabalho para eles. Meus filhos não deram certo porque a providência divina nunca ajudou. Nunca tivemos ajuda superior, senão nada disso teria acontecido. Mas, na verdade, a aflição desses pais é movida pela sua própria incúria, pela sua própria imprevidência. Os males dessa espécie, ou seja, causado pelo próprio homem, constitui a maior parte dos sofrimentos dessa vida. Os males causados pelos nossos vícios e nossos erros são os causadores das nossas maiores dores, dos nossos maiores sofrimentos. Nossos vícios, nossos erros é que fazem nós sofrermos. E lá no item 5, ele fala até da nossa justiça aqui, dizendo que a justiça humana alcança certas faltas e as pune algumas. O condenado, a partir da punição, pode então dizer que sofreu a consequência daquele erro que praticou. Então, ele cumpriu a pena e ficou em dia com a lei, taquites. Mas ele lembra, mas a lei dos homens não alcança e nem nunca alcançará todas as faltas que são cometidas. A justiça da terra, ela castiga especialmente as faltas que causam prejuízo para a sociedade, mas não alcançam os erros daqueles que praticaram um crime
contra si próprio, na qual eles são o próprio autor. Por exemplo, um autocrime, um suicídio. E não vou me estender, porque senão eu vou começar a falar cigarro, não sei o que, tudo isso é crime, está se matando, ok? Mas tudo bem. Pautados na lei do progresso, vamos então lembrar agora da lei do progresso, tá? Nós tenhamos como primordial, ou seja, Deus, pela lei do progresso, busca a evolução, o crescimento, ou o próprio progresso de todas as suas criaturas, ou os seus filhos. Deus pauta por isso, é isso que Ele quer, que todos progridam. Ponto. Pensando nisso, a gente vê que está aí o porquê Deus não deixa de punir, ou não deixa impune, nenhum desvio do caminho reto. Lembra que eu acabei de falar que não fica um erro com a lei de Deus que não seja punido. E por quê que Ele pune qualquer desvio do caminho reto? Lembremos do progresso. Se temos que atingir a perfeição, esse é o nosso destino. Não é isso? Então não pode haver nenhum erro. Não pode haver nenhuma falta, por mais leve que seja, ou uma única pequena infração da lei divina, que não tenha que ter forçosamente consequências doloridas ou um pouco menos desagradáveis. Por quê? Porque se eu aceitar um erro, deixou de atingir a perfeição. Enquanto a perfeição só vai vir quando não existir mais nenhum erro. Então todos os erros têm que ser revistos. Todos. Senão não vai existir a perfeição. Assim sendo, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre responsabilizado por aquilo que ele errou ou pecou. Os sofrimentos consequentes são então, para ele, uma advertência, não é um castigo. Deus não castiga. É então uma advertência de que ele andou mal, de que ele errou. E essas, entre aspas, punições, eu trocaria por lições, dão ao homem as experiências e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal. Assim como ele tem no seu íntimo o sentimento de necessidade de melhorar, para evitar que lá no futuro ele continue sofrendo esses mesmos males, fica eternamente sofrendo aquilo. Então ele sente a necessidade de se melhorar. E a partir dessa palestra, dessa reflexão, muitos de nós também vamos sentir o que ele acabou de dizer nessa frase. Então, se a lei divina assim não fosse, ou seja, se a lei divina não pegasse todos os nossos erros, o homem não teria motivo nenhum para se emendar. Se não tivesse nenhum castigo, se tivesse a certeza de que não seria punido, ele não se melhoraria, retardando assim o que Deus quer de nós, que é o progresso. Atrasando, então, a sua felicidade futura. Então, não tendo esses castigos, o nosso processo de progresso levaria muito mais tempo. Mas a experiência chega, algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada,
e o mal virou irremediável. Então o homem se surpreende dizendo: se no começo da vida eu soubesse o que eu sei hoje, se eu já estivesse na doutrina espírita, quantas faltas eu teria evitado. Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diferente. Mas eu já estou velho, a vida já acabou, não dá mais tempo. E ele raciocina assim como também raciocina aquele trabalhador preguiçoso que chegou atrasado no trabalho e falou assim: eu perdi o meu dia. Este que sofre também pensa assim: eu perdi a minha vida, perdi a oportunidade de fazer o que eu devia fazer. Mas nós temos que lembrar sempre, que Deus é pleno de justiça e bondade. Lembremos sempre, Deus é pleno de justiça e bondade. E assim como para aquele trabalhador que chegou atrasado no trabalho e perdeu o dia de trabalho, amanhã o sol vai nascer de novo. E ele vai poder trabalhar no dia seguinte. Começando então uma nova jornada, em que ele pode até recuperar o tempo perdido, se ele se esforçar. E também para o homem encarnado, que sofre e que está no final dessa vida, também brilhará o sol de uma nova vida, logo após o além-túmulo, na qual ele poderá aproveitar as experiências do passado e pôr em execução as suas boas resoluções para vidas futuras melhor, como a gente vem fazendo nas últimas vidas, cada uma melhor e melhores do que a outra, a vida e nós. Então, quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, aos seus vícios, à sua ambição e às suas paixões. Aquele que sempre vivesse uma vida sóbria, que não abusasse dos vícios, que fosse sempre simples nos gostos, modesto nos desejos, a maioria das suas dores e dos seus sofrimentos não existiriam, a maioria. Tem a pergunta número 921 do Livro dos Espíritos, que diz assim: concebe-se, vamos trocar por está definido, que o homem só será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá ele conseguir uma felicidade relativa? Fez Kardec essa pergunta. Aí o Espírito de Verdade respondeu assim: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Se praticar a lei de Deus, de muitos e muitos males ele pode se livrar, proporcionando a si mesmo uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Opa, deu para entender? Que felicidade é essa? Tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Isso quer dizer que a felicidade aqui na Terra, ela está restrita às condições deste corpo carnal, que envelhece, tem desgaste. Ok? Enquanto, e também o ambiente às vezes que a gente mora, que a gente vive. Por exemplo, como ter felicidade grande, quem mora, por exemplo, naqueles países sofridos da África, no Nordeste nosso, no Polo Norte e no Polo Sul. Ok? Então o ambiente e este corpo inviabilizam grandes felicidades. O Brasil é um castigo. Verdade. Não é só essa África. Nordeste, nosso Nordeste. Então, é um sofrimento. Então,
a partir do momento em que nós alcançarmos um estágio mais elevado de evolução e estivermos em mundos espirituais mais elevados, nós teremos corpos mais fluídicos, estaremos cometendo cada vez menos erros, então a felicidade vai se aproximando daquilo que nós chamamos de felicidade plena. Existem muitas perguntas sobre esse assunto, sofrimentos, dores. Vamos ver mais uma. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Por exemplo, carros, casas, computador, celular, essas coisas, tudo isso são necessidades que a gente cria. São facilidades, mas são necessidades. Isso causa mais sofrimento. Essa é a pergunta. E a resposta: os males desse mundo estão na razão das necessidades fictícias que vós criais. Nós é que criamos para isso uma necessidade. Eu não posso ficar sem computador, eu não posso ficar sem celular. Aí eu passo a sofrer porque eu criei essa necessidade fictícia. Há muitos sofrimentos se poupa nessa vida, diz o Espírito. Aquele que sabe restringir os seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de suas posses. Diz ele ainda assim que Deus às vezes permite que o mal prospere, ou seja, que ele está fazendo o mal, parece que está feliz, né? E ele fala assim: olha, não invejem quando o mal prospera, porque com lágrimas muito amargas, esse que pratica o mal irá pagar. Quando um homem justo é infeliz, ele está dizendo também, isso representa uma prova que lhe será levada em conta. Um homem justo, bom, sendo infeliz, ele está passando por uma prova que será levada em conta. E mais em conta ainda se ele a suportar com coragem e sem maledicência. Lembremos das palavras de Jesus, né? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Assim como muitas vezes o homem é o causador dos sofrimentos, também será ele o causador de seus sofrimentos morais? Outra pergunta de Kardec. Então, ele causa os seus sofrimentos materiais, ele ainda causa os seus sofrimentos morais? Perguntou Kardec. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais muitas vezes independem da vontade. Às vezes posso precisar de algo material, mesmo não tendo vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, estas são causadas por nós mesmos e torturam a nossa alma. E ele dá um conselho aqui dizendo: felizes os que desconhecem os vermes roedores da inveja e dos ciúmes. Inveja e ciúmes. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma. E não há repouso possível para o invejoso e o ciumento. À sua frente, como fantasmas que não lhe dão tréguas, os perseguem, acordados ou durante o sono. E se levantam então os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. É um sofrimento a inveja. É um sofrimento. Não compreendeis que, com suas paixões, o homem cria suplícios voluntários para si mesmo, ou seja, com as suas paixões, o homem cria o seu próprio inferno.
Frequentemente o homem é infeliz pela importância que dá às coisas desse mundo. Se colocar fora desse ciclo da vida material e se elevar os seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquis e pueris lhe parecerão essas dificuldades da humanidade causadas pela inveja, pelos bens materiais. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho dos seus apetites grosseiros se sente infeliz quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede de supérfluo é feliz com aquilo que os outros consideram até uma miséria. Quantos que não vivem com tão pouco e não se cobram mais do que têm e vivem felizes, né? Tem até uma frase que fala assim, que a nossa riqueza ou pobreza, ela é medida pelo quanto a gente quer ou não quer. Então, se eu quero muito mais do que o que eu tenho, eu vou ser sempre pobre. Então eu posso ter 2 fazendas e querer ter 5 e vou ser um infeliz. Eu posso ter 2 calças e falar que uma só estava bom e eu vou ser feliz. Eu trouxe um conto aqui só para descontrair, porque eu acho que é um pouco cansativo, tanto sofrimento e vocês sofrendo aqui me ouvindo. Mas tem um conto popular que diz assim, vocês devem conhecer. Tinha uma pessoa que reclamava tanto de dor, que a família, cansada de tanta reclamação, resolveu levar ele para o médico. Lá chegando, o doutor lhe perguntou qual é o seu problema. E ele, com aquela cara de coitado, todo desanimado, respondeu assim: ah, doutor, nem sei por onde começar. Eu tenho dores no corpo inteiro, doutor. Olha, quer ver? Dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. E foi mostrando o corpo inteiro, ele apontava com o dedo e doía. O médico, bastante experiente, foi direto na causa do problema e falou para o paciente: ó, vem cá, me mostra o seu dedo. Ao examinar o dedo, tinha um espinho transparente, que cada vez que ele apontava esse dedo em algum lugar, ele sentia uma dor lacinante. Eu trouxe isso para vocês, provavelmente muitos já conheciam, mas para que nós possamos entender, com esse exemplo, que muitas das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, às vezes ela tem uma única causa. Às vezes uma única causa gerou todas as outras. Às vezes é um único vício e gerou todos os outros sofrimentos. Então, vejamos, por exemplo, a inveja, que faz com que nós soframos sentindo que nós somos bem menor do que somos. Nos sentimos diminuídos. Faz com que a gente deseje o que não é nosso. Faz com que a gente às vezes tente até tomar o que não é nosso. E assim, outros problemas causados pela inveja. Se eu conseguir vencer essa inveja, eu venço o resto. Outro, o egoísmo, que faz a gente desejar ser o alvo das atenções, receber todos os elogios, querer todos os bens à minha volta como sendo meu, e para isso eu posso cometer atrocidades, fazer coisas absurdas. Tudo isso causado pelo egoísmo. Tem também o narcisismo, que nos induz a querer ser o mais bonito do pedaço, a ter todos os elogios, a ser sempre o mais bem vestido, mesmo que eu não tenha dinheiro para bancar.
a querer então ser o tal, não é verdade? E ele depois nos leva a inveja, maledicência e assim por diante, causado pelo narcisismo, se amar demais. O ódio nos induz à vingança, ao crime, à violência, à obsessão e assim por diante. E vai acarretando outros e outras coisas. E se nós formos ficar aqui, nós vamos ter muitos exemplos. Então nós precisamos descobrir quais são os nossos principais erros, nossos principais vícios. Porque aí a gente corrige um monte de outros, facilita resolver um monte de outros. E nós na prática, nós somos muito bons para encontrar defeito, né? Nos outros. Eu enxergo facinho. Meus amigos aqui, ó, eu aponto toda hora o defeito deles. Não é verdade? Mas, e quando é com a gente? Peça para uma pessoa apontar 10 defeitos deles, ele não aponta 1 ou 2. Mas nós temos que tentar identificar quais são os nossos causadores dos demais erros que nós temos. Aí nós adiantamos. E vamos então pedir agora para o José Carlos de Luca nos ajudar mais um pouco nesse entendimento de hoje. O José Carlos, ele tem um livro que chama O Médico Jesus, e ele vem nos dizer lá que a enfermidade que nós temos é um conflito entre a personalidade e a alma. Reflitam sobre isso nas suas casas. A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. Toda cura, diz ele, é sempre uma autocura. Esta cura começa na alma, passa no perispírito, refletindo no corpo físico. E ele dá um conselho para nós, dizendo que o Evangelho de Jesus é a farmácia, onde nós encontraremos os remédios que nos curam por dentro e por fora. Diz ele ainda que o resfriado ocorre, que o nariz escorre, quando o corpo não chora, que a dor de garganta entope, provoca a afonia, quando não se consegue falar das aflições. O estômago arde, bate forte, provoca indigestões, quando nós não conseguimos digerir as nossas raivas. O coração desiste de bater ou bate fora do ritmo, quando o sentido da vida parece terminar. Os joelhos doem, incham, inflamam, quando o nosso orgulho não permite que nos ajoelhemos diante de Deus. E o câncer mata quando não se perdoa, quando nós queremos manter vivo a ira, o ódio e a vingança. A enfermidade, diz ele, o Zé Carlos de Luca, a enfermidade não é má. Ela avisa quando nós estamos errando a direção. Então a enfermidade vem nos orientar. E toda essa aflição nos acontece, só irá deixar de acontecer quando nós seguirmos a principal orientação que nos dá a nossa doutrina espírita, que é fazermos aquilo que todos temos que fazer, a nossa reforma íntima, né? Trocando vícios por virtudes. Reforma íntima. Tem uma estatística que fala que 20% das pessoas que pertencem ao espiritismo hoje em dia vieram por amor e os outros 80% pela dor. Os outros 80% pela dor. E nós somos muito conservadores, resistentes a qualquer mudança. A gente veio pela dor, pela aflição, tá? Mas nós não queremos mudar. Nós queremos que solucione as nossas dores, mas mudar o que causa essa dor a gente não quer. Nós ainda somos muito orgulhosos, sentimos-nos perfeitos e achamos que para que o mundo se torne um mundo mais feliz, os outros precisam mudar. Eu não.
É os outros que fazem com que o mundo seja infeliz. E já indo para o encerramento, lembremos que Deus, nosso Pai, é extremamente justo e bom e nos concede o livre-arbítrio de escolher o que queremos para plantar na sua fazenda universal. Mas não podemos esquecer que teremos que fazer a escolha do resultado daquilo que nós plantamos. Então plantemos na fazenda de Deus a coisa certa. Porque se nós plantarmos a semente do vício, nós vamos colher a dor. Se nós plantarmos a semente do erro, nós vamos colher o sofrimento. E se nós plantarmos a semente do defeito, ela nos trará aflição. Mas existem opções melhores para plantio. E nós podemos plantar então boas sementes. Porque se nós plantarmos a semente da bondade, ela produzirá para nós a paz. Se nós plantarmos a semente da caridade, ela frutificará a nossa luz interior. Mas se nós plantarmos com muito primor, com muito carinho a semente do amor, esta sim nos conduzirá à felicidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe. Que assim seja.